Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar desse assunto que é tão atual e vem tirando o sono de tanta gente. Muitas pessoas nem sabem do que se trata o problema. Hoje nós vamos falar sobre nomofobia, que é esse vício, essa dependência do aparelho celular, mesmo do computador. Algo bem recente, mas que já vem causando muitos problemas. Algo que começa na infância também, por que não? Quantas crianças, quantos bebês você que está em casa pode observar nos shoppings, restaurantes, mesmo dentro de casa, usando tablets ou mesmo os telefones celulares, né? Será que isso já pode começar desde a infância, essa dependência que vai virar um problema? Aproveite hoje para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, conte a sua história aqui para nós. Aproveite para fazer isso pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, também você consegue participar aqui conosco. Eu estou conectada nas nossas redes sociais, então aproveite que essa é uma grande oportunidade. Você também pode me seguir lá no Instagram, @Denise Luque, você já sabe. Aliás, seja bem-vindo se você nos acompanha através da plataforma do YouTube. O canal é HIT TV lá do YouTube. Também fique de olho no Instagram da HIT, que é @TVHIT. Através desse Instagram, você fica de olho nos bastidores e consegue saber também os temas dos programas antes deles entrarem no ar. Uma excelente oportunidade de se programar para assistir também. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Caroline Chan Win Yu, psicóloga e coach. Acertei seu nome, né, doutora? Acertou. Obrigada. Boa tarde, Denise. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E o nome está certinho. Obrigada por ter vindo, viu, doutora? Eu acho fundamental a gente falar sobre a nomofobia, que é algo tão recente, mas que vem já tirando o sono, não só de quem sofre com o problema, mas das famílias também. Também. Né? Realmente é um fenômeno bem moderno. Ele começou um pouco através desse impacto, dessa influência que hoje tem a tecnologia, né, nas nossas relações, no nosso cotidiano. Então, que nem você comentou, realmente, quem hoje fica sem celular, né? Quem hoje sobrevive um dia inteiro, né, sem se conectar de fato, né? Então, a nomofobia, ela é um extremo, na verdade, que nem o nome fala, é uma fobia, né? Então, é um medo irracional de não conseguir se conectar, de não conseguir, mesmo em ambiente com Wi-Fi, com tudo certinho da tecnologia, há um medo irracional de que isso não seja possível. Ou então de alguém não conseguir se comunicar com você, ou então de que a bateria do seu celular vai acabar ao longo do dia. Mesmo que você tenha carregado ele 100%, está lá a barrinha cheia, você saiu de casa, mas você tem esse medo irracional ao longo do dia de que alguma coisa vai acontecer. Então, um sofrimento constante, não só quando a pessoa esquece o celular, ou quando ela vai checar a bateria, tem 1%. Não é isso. Não é isso. É realmente um medo irracional de que você já tem todo o preparo. Então, são pessoas que, para lidar com isso, carregam 2 baterias na bolsa. Ou 2 celulares, com medo de que um celular não seja o suficiente. Essa constante vontade e dependência de estar conectado mesmo. Né? E a falta disso é que cria essa fobia, esse medo irracional que a gente fala. Então, a pessoa já sofre ao longo do dia. Imagina se acontecer alguma coisa, né? Exato. Só pode passar mal mesmo. Pode. Ela tem sintomas físicos, então ela acaba atingindo realmente o corpo. A pessoa fica numa ansiedade extrema, batimentos cardíacos aumentam, também aceleram, começa a suar frio. Então, perde sono, perde apetite. Então, tem uma série de impactos realmente na saúde física também. Doutora, tem idade que a nomofobia atinge mais? Assim, tem um público-alvo, se a gente puder dizer? Os estudos mostram realmente que atinge mais pessoas jovens, né, de 18 a 34 anos, mas também vem se percebendo uma tendência entre as crianças cada vez mais. Até pela introdução, né, hoje até nas escolas, né, você vê muitas escolas também que usam da tecnologia, usam do computador, é muito online. Tem muitas escolas que usam, né, dessas plataformas online para passar lição de casa ou até passar comunicado para os pais.
Então, a partir disso, você vê uma introdução muito maior realmente da tecnologia na vida das crianças, no cotidiano. Então, começa a ver realmente alguma incidência maior também nessa população mais jovem. Nós passamos por um momento, eu quero saber se essa dependência ela pode ser mascarada de alguma forma, porque nós passamos por um período em que as mães, né, falavam para as pessoas de 20, 30 anos, sai do celular. Hoje, eles de 50, 60 também estão no celular. Também. Então, a gente perde um pouco essa referência, porque enquanto tinha alguém chamando a sua atenção ali, será que eu estou exagerando, né? Mesmo para quem não tem a nomofobia, né, que é algo mais sério, chamava um pouco de atenção. Deixa eu me programar, não vou utilizar essa tarde o celular. Agora, como está todo mundo na internet, a gente não pode um pouco perder esse freio? Tem, exatamente. É por isso que é difícil, às vezes, você perceber e nomear como nomofobia, né? Legal. Muita gente, como é que você delimita, né? Qual que é o excesso, qual que é o abuso, qual que é a dependência, né? Já que está tão normal, tão natural realmente na vida de todo mundo isso, né? O que a gente percebe é que a partir do momento que esse uso da tecnologia abusiva começa a interferir na sua qualidade de vida, na sua rotina, isso realmente começa a virar uma questão muito importante e para ter atenção mesmo. E muitas vezes ele está associado já com algum transtorno, alguma questão emocional prévia. Então, geralmente pessoas que são mais tímidas ou têm uma ansiedade ou têm uma fobia social, às vezes utilizam do recurso da tecnologia para mascarar. É aquela velha história de parecer que é mais visto, né, na vida virtual do que na vida real. Então, tem sim uma correlação também com pessoas, com jovens e pessoas que tenham já algumas pré-características, né? De não ter uma sociabilidade, ter uma dificuldade de sociabilidade, de preferir ficar muito mais em casa, de não querer sair, né? Então, muitas pessoas que acabam usando os jogos online, os vídeos no YouTube como referências, elas acabam virando uma referência muito maior da vida e da qualidade de vida do que as pessoas reais, né? Na vida das pessoas. Então, aqui também a gente fala de jogos e as pessoas que acompanham os vídeos, assim, não pode perder um vídeo. Não pode perder um vídeo, então pode perder o sono, pode perder o jantar, pode perder um aniversário. A família reunida. A família reunida, mas ela não pode perder aquele programa, não pode perder uma fala específica de uma pessoa de referência, um youtuber ou um influenciador digital, que hoje também é uma grande questão. Essas pessoas podem, lógico que não dá para diagnosticar ninguém, mas essas pessoas que estão na internet, né? Se você quiser acompanhar, parece que elas não passaram uma hora longe de fazer um vídeo no celular. Elas também podem sofrer? Podem também, porque quimicamente falando, o cérebro ele percebe algumas questões do prazer, né? Então, sinais de prazer. E quando estudos mostram, neuropsicologia mostra muito disso também, de quando você recebe um like, um clique, um post, um coraçãozinho ali no Instagram, isso quimicamente você tem uma reação positiva. Então você acaba usando disso como uma transferência de reações positivas que você quer ter. Então você tem dependência disso. Então são pessoas que também às vezes acabam postando excessivamente, buscando um retorno desse mundo virtual. Que muitas vezes eles não conseguem na vida real. Bom, também se investissem esse tempo, talvez conseguissem, né? Então a questão por trás é sempre entender por que será que isso virou uma dependência, né? O que será que está por trás disso, né? Desse uso excessivo. Quando a autoestima não está boa, o amor próprio não está adequado, isso então pode acontecer. Isso também pode acontecer. Então é muito mais complexo, não é simplesmente o uso excessivo do computador, da tecnologia. Tem toda uma complexidade emocional por trás disso, que às vezes a gente não percebe, né? Começa a perceber quando começa a afetar a relação das pessoas, né? Então, muitas vezes são os pais ou os cônjuges que começam a perceber essas mudanças de comportamento, quando isso começa a realmente interferir nas relações. Você falou sobre sono, achei muito importante, porque quando a gente não dorme bem, o dia não é tão bom. Exato. E a gente já sabe da importância do sono. Muita gente já tem transtornos do sono, então já sofrem com insônia. Você não precisa buscar uma razão para perder esse momento tão gostoso que é de dormir. Exato. Né? Então,
perder o sono para acessar essa internet ou para ficar no celular, é um sinal. É um sinal porque você prefere se privar do sono, mesmo que não tenha nenhum indicativo de que você vai receber uma mensagem, de que você vai receber um e-mail na madrugada, ou que alguém vai postar, enfim, que alguém vai falar com você na madrugada, porque muita gente está dormindo, mesmo que você já saiba disso racionalmente, você ainda está lá conectada e querendo buscar esses feedbacks. Então, é aquela cena do celular ligado, com alertas ligados, né, debaixo do travesseiro ou na cabeceira da cama, e você constantemente atento a isso. Legal você falar isso, porque tem influenciadores ao redor do mundo, né? E aí, por causa do fuso, às vezes é realmente um vídeo liberado de madrugada, mas nada impede de você assistir no outro dia. Então, você pode ser muito fã, gostar da pessoa, mas você pode fazer isso no horário adequado. Por isso que uma das características também é quase uma compulsão. Você não consegue não se conectar, você não consegue deixar de lado. Então, a nomofobia, que é um caso mais extremo realmente, é quando tem uma compulsão por a todo momento estar lá presente. Mesmo nesses casos, mesmo você sabendo que existe o fuso horário, que você pode ver isso depois, mas está lá ao alcance, está lá, né, do lado, e você não consegue realmente não ver. Certamente alguém que se esqueceu o telefone volta, não vai trabalhar, ela volta para casa. Sim. Estiver indo para a escola, esqueceu, vai preferir perder a aula. Vai preferir, exato. Então é um lugar muito estimado que o aparelho começa a tomar conta da sua vida. Meu Deus. Agora, você falou de uma idade, né? De 18 a 34, assim, na sua maior incidência. Mas hoje a gente nota já bebês com o celular dos pais ou a questão do tablet. A gente sabe que pode ser uma estratégia muito boa quando usada com prudência, né? Mas você pode começar daí, dar essa importância toda, mesmo que você não dê, tá? A família que opta por não oferecer o eletrônico. A criança não está vendo que, por mais que os pais não tenham nomofobia, não é isso? Mas que a gente fica tempo demais no celular. Eu acho que é difícil, porque hoje em dia você está numa sociedade em que está todo mundo a todo momento conectado. Então, como é que você também, dentro de casa, vai demonstrar que não existe, que isso é ruim, né? Se fora de casa, a todo momento, seja para ver a localização, hoje em dia você vê no seu celular, né, um mapa, né? Você não busca num guia, como fazia-se antigamente, ou você busca um noticiário, é tudo pelo celular também. Então também não dá para retirar a criança desse mundo real que a tecnologia existe. A gente não pode ir para o outro extremo também, né? Que muitos pais também podem achar, então a tecnologia é ruim, então não vou usar ela dentro de casa. Não. Acho que tem que entender, tem que mostrar que ela tem um propósito, o uso da tecnologia, né? Mas ela não é a sua vida inteira. Né? Então, para os pais, acho que tem uma dica muito importante de você limitar alguns horários. Se é porque você está lá fazendo o jantar, fazendo a refeição para a criança e precisa de um tempo ali de manejo, durante esse tempo. Mas durante a refeição, tudo se desliga, você faz alguns contratos, alguns combinados com as crianças e segue-se adiante com a vida sem a tecnologia em alguns momentos. A pessoa pode nem conseguir comer? Pode. Não se alimenta direito porque não pode perder. Pode. Exatamente. Então, você vê, acho que cada vez mais também você vê alguns cenários, né, nos restaurantes, né, das pessoas com celular, todos com o celular em cima da mesa, e a todo momento tem aquele plim, aquela luzinha que abre a mensagem e a pessoa para o que está fazendo, para o que está comendo e vai acessar o celular. Ou mesmo no meio de uma conversa. Você está no meio de uma conversa, pouco se tem aquele olho no olho, está todo mundo tirando uma foto, querendo postar, vendo quem já curtiu ou não curtiu. Né? Então, isso tudo começa a gerar realmente, faz parte da vida cotidiana hoje, mídias sociais, mas o quanto que você deixa de curtir aquele momento de fato por conta disso. Acho que esse é o limite, né? O que você deixa de fazer na sua vida cotidiana, na sua rotina, em detrimento da tecnologia. Né? Perfeito. E o celular, por ser pequenininho, né? Não precisa abrir o computador, né? Por mais portátil que o computador também seja hoje, está sempre ali na mão, às vezes até se dá uma olhadinha. Mas hoje muitas empresas vêm restringindo o uso do celular
né, o individual ali, o da própria pessoa, o particular. Exato. Porque realmente pode atrapalhar o desempenho do funcionário. Você vê que distrai, né? Porque você não está vendo necessariamente coisas relacionadas ao seu trabalho, né? Sim. Nesse caso, nesse exemplo do ambiente de trabalho. Então, você nota também uma relação de uma queda na produtividade ou também na atenção. Então, a pessoa começa a ficar mais alheia e daí começam, obviamente, todos os feedbacks negativos e começa um ciclo, né? De que você acha que não se encaixa num ambiente de trabalho, de que está ruim por conta da produtividade, porque é uma insatisfação, e você recorre ao uso do celular para lidar com isso. Vamos imaginar, então, um cenário, só para a gente entender quão difícil isso pode ser. Um cenário que hoje é muito comum, então pessoas de 30 anos ainda moram com os pais, né? Onde esse jovem, né, esse filho, tem a nomofobia, os pais não. E os pais estão enxergando isso, eles estão vendo que a pessoa está definhando ali mesmo. Mas não larga do celular, não sai das redes sociais. E às vezes até aparenta uma outra coisa nas redes, porque a pessoa não está bem. Ela não está se sentindo bem, mas nas redes sociais ela está ótima. Sim. Não é só, tem tanta coisa por trás que não é só, de repente, esses pais sumirem com esse aparelho de celular ou a todo momento chamarem a atenção para que a pessoa não use. Não é isso, precisa resolver lá atrás. Precisa resolver lá atrás, porque muitas vezes isso pode ser só um alerta, né? Um sinal. Ele em si pode não ser o problema. O uso excessivo, ele pode estar mascarando, na verdade, uma depressão, chegando a ponto de uma depressão, em que a pessoa realmente se sente apenas vista ou feliz, entre várias aspas, mas um pouco disso em um ambiente virtual. Então, tirar esse aparelho só faz ela encarar com uma violência muito forte uma realidade que ela já está com dificuldade. Por isso que ela recorreu ao uso dos aparelhos, né? Então, ela acaba sendo uma defesa protetora de toda uma angústia que ela está vivendo internamente. Então, antes de simplesmente tirar como uma forma de trazer a pessoa à realidade, tem que realmente entender, né, o momento que está vivenciando, o que será que está acontecendo também dentro da família, como estão as relações também, os diálogos entre os pais e os filhos também, né, como é que isso pode contribuir mais do que tirar o aparelho. Legal. E olha que isso da depressão é tão sério, né, que a nomofobia pode mascarar aí uma depressão. E as pessoas estão cada vez mais sozinhas, todo mundo tão solitário hoje, que as pessoas podem não perceber. Então, não é assim, fulano sumiu, será que ele tá bem? Não, ele tá muito mal, mas ele tá nas redes sociais bem. Exato. Parece que ele tá bem. Então, se não é um parente muito próximo, alguém que tem uma intimidade ali, até para entrar nesse mundo e enxergar que ele não tá bem, a pessoa pode chegar a níveis extremos de depressão. Exato. Então, exatamente esse olhar cuidadoso desse contraponto, né? Se está muito bem nas redes sociais, o que será que está acontecendo por trás? Esse uso excessivo. De novo, a gente não é para condenar o uso de mídias sociais, de redes sociais. Muitas vezes você consegue ter relações com pessoas, né, que não estão na mesma cidade, que estão em outros países através disso, né? A questão é quando você usa excessivamente isso e não lida com os próprios sentimentos mesmo, né? Você acaba se isolando cada vez mais, e inclusive das pessoas mais próximas de você. Uma grande queixa de relações de casais na modernidade as interferências, os atravessamentos da tecnologia na relação de casal, em que os momentos do casal tá cada um no celular, pesquisando, enfim, temas individuais, de interesses, e não tem realmente essa formação do casal. Ela vai se perdendo. Então, pode ser alguém que até tem um relacionamento, mas também o relacionamento se perdeu na tecnologia, né? Porque, ao contrário, né, se a pessoa sabe utilizar, isso pode melhorar, né? Então, você tem o tempo de fazer tudo, né? Você tem o tempo de até na questão do trabalho também, que eu queria abordar com a doutora, hoje é tão fácil encontrar todo mundo, né? Então, pode ser que à noite, num horário que não é teu de serviço, alguém mande uma mensagem, comunicando uma reunião do outro dia ou lembrando de alguma coisa que seria importante. Se você sabe usar,
Ótimo. Exato. Para quem não sabe usar, aquilo pode já fazer com que a ansiedade tome conta, tendo ou não nomofobia. Exato. Né? O quanto que isso influencia na sua vida, né? Você sabendo lidar, ela impacta cada vez menos, né? Você consegue lidar a sua vida cotidiana com todos os afazeres e compromissos que você vai ter ao longo do dia, então você vai conseguir checar o seu celular para ver sua agenda, para ver os compromissos, de uma forma leve, né? De uma forma natural. O problema é quando você tem que ficar checando a cada 5 minutos. E você sabe que não tem atualização. E você sabe que não tem atualização, então você acaba não prestando atenção em outras atividades que você poderia ter. Então, tá um dia lindo, e ao invés de você fazer algo, sair, andar ou se ver, né, se encontrar com amigos, você tá lá a cada 5 minutos olhando a sua página do Facebook ou o seu Instagram, né? Então, o que será que você não está fazendo porque você está investindo todo o seu tempo realmente nessas ações da tecnologia? Deixa eu ler uns comentários, na verdade, que não são perguntas, mas eu achei bem legal. A Laís Campos disse que se identifica porque tem esse problema. Ela gosta de ficar nas redes sociais, consegue ficar sem, mas sente falta. Se consegue ficar sem, não é nomofobia. Exato, ela não chega a ser nomofobia. Tem que entender um pouquinho o que é esse sentir falta, né? O que será que causa essa tempo ela fica sem? Angústia e quanto tempo fica sem, né? Acho ótimo, que bom que gosta, acho que faz parte hoje da nossa vida. Sentir falta de algo que gosta é natural. A questão é, será que você está deixando de fazer coisas que você gosta por conta disso? Se você não está deixando de fazer as coisas que você gosta por conta disso, também está tudo bem. E veja bem, tem que gostar mais de outras tantas coisas do que de ficar nas redes sociais, né? Exato. Porque nas redes sociais você está só observando ali. Na verdade, você não está vivendo. Exato. Você está vendo a vida da outra pessoa passar. Exato. Por isso que a gente caracteriza isso como a fobia, né? Quando chega nesses extremos de impactos realmente na qualidade de vida. Na verdade, um celular simplesmente não chamaria nenhuma atenção se ele não tivesse esse acesso às redes sociais. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Caroline Chan Wen-Yu, psicóloga e coach. Doutora, é isso mesmo, né? Então tudo é atrelado à tecnologia, a estar conectado. A estar conectado, exato. Então é o medo de não conseguir se conectar. A nomofobia, de uma forma bem simples, é isso. É um medo irracional de que você não vai conseguir se alguma informação chegar, você não vai receber. Vamos lá, então. Vamos pensar nessas famílias que vão propor viagens. Olha que maravilha, uma viagem em família. E quem sofre com a nomofobia, ou mesmo que ainda não seja nomofobia, mas você não tem um diagnóstico de repente, né? Mas você está percebendo que pode ser que seja, a pessoa vai declinar esse convite, porque vai que nessa casa, nesse hotel, não tem, ou que não seja suficiente para suportar. Porque às vezes, você que está em casa já foi a algum lugar que conecta. Você até consegue acessar uma outra coisa, mas se tivesse que assistir um vídeo, fazer uma grande pesquisa, não daria. O que vai acontecer no caso de quem tem a nomofobia o extremo, ela pode até comprar um pacote de dados maior do que ela já tem, então ela vai gastar mais para suportar isso, para conseguir fazer uma viagem estar conectado. Então é um medo irracional de realmente não estar recebendo essas informações, de que ela faria o extremo para compensar, a ponto de comprar aparelhos melhores, de gastar com planos melhores do que o necessário, mesmo que por um tempo limitado, mas ela faria isso. Acho curioso isso, porque eu já, até mesmo para fora do país, já viajei. Na época não tinha acesso pela internet com celular, nem levei celular na viagem. E é como se hoje, lógico, tudo é muito mais fácil porque você tem esse acesso, mas a viagem foi tão gostosa também, né? Então, sem crise, se precisasse fazer dessa forma. O que dá para propor? Se tivesse que dar um exercício para quem está em casa, e olha que eu acredito que isso vale para todo mundo, porque às vezes você está errando aí nesse excesso do celular. A doutora falou dos relacionamentos, às vezes falou do marido, da esposa, às vezes até seu filho já chamou a sua atenção, porque você não sai do celular. Exato. Um exercício que eu costumo passar isso válido para realmente não só pessoas que têm a nomofobia, mas que começam a enxergar um excesso, um abuso, né, de um certo comportamento, ou nesse caso a tecnologia,
eu crio metas um pouco mais palpáveis e possíveis para as pessoas. De repente, pedir para a pessoa ficar sem celular o dia inteiro é a morte para a pessoa, realmente. Ela não consegue, é inimaginável para ela. Então, o que a gente começa a trabalhar com metas um pouco mais possíveis? Começa com um pouco, o mínimo. Você consegue ficar 10 minutos, 15 minutos sem o celular? Então, é isso que você vai tentar por uma semana. Começa com alguns comportamentos, criando outros gatilhos. Então, 10 minutos, 15 minutos sem celular, você vai fazer qualquer outra coisa. Você saber que seu celular está lá, guardadinho num canto, você vai fazer qualquer outra coisa. Dar uma volta no quarteirão, você vai beber uma água, qualquer outra coisa. Conseguiu? A gente vai avançando no tempo. Então, na próxima semana, 20 a 25 minutos. E assim por diante, para que ela consiga também perceber que ela aguenta ficar sem o celular. Né? Não aconteceu nada nesse meio tempo que realmente invalide esse exercício. Voltando na questão da faixa etária, 18, 34, você acha que a maturidade vai dando mais ferramentas da gente ficar sem a tecnologia? Ou não tem muito a ver nesse caso? Acho que não. Acho que nesse caso eles pegaram mais o tempo que hoje em dia um jovem de 18, na faixa dos 18, 20 está na faculdade, então tem mais tempo né? E usa muito mais desses recursos. A partir de um tempo você está ao trabalho, então você está conectado de outra forma, né? Não com o seu celular necessariamente, então você está menos exposto a esse acesso livre que é o celular. Por isso que a faixa etária que eles indicam que realmente é mais preocupante são já de 18 a 34 anos. E daí começam a perceber nesse movimento os jovens, as crianças menores ainda, e que daí é um alerta realmente para que tipo de vivência que a gente está expondo as crianças atualmente. Esse excesso de tecnologia, esse excesso nos acessos das redes sociais, isso pode fazer com que a gente se torne ainda mais imediatista. Então, mandou uma mensagem, passou 1 minuto, a pessoa não respondeu. Sim. As pessoas ficam angustiadas. Você ouve relatos, né, de mensagens da pessoa, ou então no WhatsApp, né, que a pessoa visualiza e não respondeu. As pessoas hoje em dia elas ficam angustiadas de fato, né? Existe um sentimento interno ali de e agora, né? O que vai acontecer? Porque não responder começam todas as perguntas e dúvidas que vão surgindo, né? Então é um imediatismo, sim. Então está muito atrelado a essa compulsão, né? De um imediatismo que vem, você tem uma compulsão de querer saber a todo tempo, a todo momento. Então por isso que essas pausas que eu acabei de falar desses exercícios, elas são importantes. Porque elas te dão essa tranquilidade de que o imediatismo ele não é necessário. Nada vai acontecer, né, de ruim se você não acessar a todo momento o seu celular. E é um espaço tão aberto, né? Às vezes você segue pessoas que elas não acrescentam nada também na sua vida. E ter esse critério também eu acho importante. Eu venho acompanhando algumas discussões até de... A pessoa que vai fazer um vídeo, ela vai gravar, ela se arruma de alguma forma, mas é óbvio que as pessoas não ficam arrumadas o tempo inteiro, né? Então, até de pessoas se achando feias ou não tão bonitas, fazendo comparações da vida, né? Até questão de maternidade também, ou ser ou não ser mãe, né? Tudo isso abre um leque muito grande aí de reflexão, né, doutora? Sim, acho que daí é uma consciência que quem são esses influenciadores também tem que ter, né, dessa imagem que eles passam nessas redes abertas, essas mídias sociais. Mas eu acho que também as pessoas elas começam, tem que fazer essa reflexão do porquê será que, né, busca-se esse espelho tão forte, essa busca de referência tão forte fora, né, no lado virtual. Né? O que será que essas imagens dessas mulheres, dessas pessoas que... né, o que será que internamente está acontecendo que você se acha menos, que você compara e de forma negativa? Né? Então, tem muito mais uma reflexão interna do que essa exposição. Essa exposição poderia ser de qualquer coisa. A questão é que a pessoa está se sentindo de tal forma que aquilo vem de encontro, né? Como se fosse um salva-vidas ali para a vida que ela não está conseguindo ter na vida real. Então, esse é o desequilíbrio que acontece com as mídias sociais. A questão não é só o conteúdo que existe, mas muitas vezes o momento que as pessoas estão passando e como elas se relacionam e o peso que essas mídias sociais começam a ter na vida delas.
Vamos falar um pouquinho com os casados, então? Vamos. As pessoas que às vezes separam um momento ali, é o momento para ter a conversa, né? Saber como é que foi o dia. Isso passa batido. Às vezes o casal não consegue nem se olhar. Exato. Quanto mais combinar uma viagem ou sair para jantar, enfim, o que você proporia para esse casal? Um horário para abandonar o celular, não levar o celular para a cama, porque até o estímulo visual não é bacana, né? Eu acho que são combinados que o casal tem que fazer de acordo com a realidade deles, né? Então, se é um momento antes de criar outras rotinas, não só a exclusão da tecnologia, né? Porque senão parece que a tecnologia é o grande vilão da história também, né? Então, além disso, que outras rotinas também podem ser incluídas na rotina do casal? É ver um filme, é ver uma série juntos, é fazer o jantar juntos, é sair para passear com o cachorro juntos. São pequenas rotinas que o casal pode começar a fazer, né? Pode levar o celular? Pode, mas que outras rotinas a mais também eles podem incluir, que não só a da tecnologia? Né? Acho que também tem essa uma outra alternativa, ao invés de somente tirar a tecnologia, diminuir a tecnologia, a gente também tem que acrescentar, né, esses outros valores e essas outras rotinas possíveis também. Hoje é muito fácil você já contar o seu dia conforme ele vai acontecendo, né? E às vezes essa atualização acontece durante todo o dia pelas mensagens. Sim. Quando chega em casa, você não tem o que falar. Exato. Então, melhorar também essa questão da comunicação aqui. Não precisa contar tudo pelo celular, né? Exato. E mesmo que conte, assim, você pode depois recontar, só que pessoalmente, né? Às vezes uma história que foi contada pelo celular... Encurtou, né? Encurtou. Então, né, a gente estava até comentando que hoje as pessoas falam, né? Tem falas mais curtas. Talvez muito pela influência também de mensagens. As mensagens são mais curtas, as falas também. Então, por que não recontar um evento que aconteceu que você já comentou? Com aquela riqueza. Com aquela riqueza do olhar, da risada, do abraço, do toque. Né? Também pode ser revivenciado isso, só que presencialmente. Até perguntei para a doutora antes do programa começar que isso de fato é uma preocupação que a gente deve ter. Perguntei para a doutora se a gente pode perder a habilidade da conversa. Definitivamente ela impacta hoje em dia, né? Hoje... até conversas mais profundas, você usa o Google para buscar informações ou respostas, você não argumenta exatamente, você quer muito mais as respostas, mas você não cria o diálogo, né? A conversa. Então, tem seus impactos, sim, na relação e na interação das pessoas. Né? Então, de novo, como é que a tecnologia ela pode ser muito benéfica, mas... para as pessoas que não estão bem emocionalmente falando, ela pode vir a ser mascarando outras questões mais profundas ainda. Então, às vezes, uma pessoa que é super tímida, ela começa a ser uma pessoa extremamente extrovertida na vida virtual, achando que está bem, que está resolvida. Né? Quando, na verdade, ela tem questões muito internas também ainda para lidar e desenvolver também. Porque realmente ela pode ter conseguido desenvolver essa habilidade para o virtual, exato, mas para o real ela segue muito tímida. Exato. Então, isso quer dizer que isso mostra que a tecnologia ela veio, nesse caso, por exemplo, mais como uma defesa, uma proteção de interações reais, né? Porque ela fica numa ilusão de que ela está bem, né? Sair das redes sociais pode ser uma alternativa ou não? Hoje a gente pode usar em nosso benefício muito mais que para o mal. Eu acho muito difícil, falando de uma realidade mesmo, das pessoas não estarem hoje em nenhuma rede social, qualquer. Né? Hoje as pessoas estão conectadas assim, as pessoas recebem notícias. Sim. A rede social ela deixou de ser somente social, né? Ela também é um núcleo de informação, de conteúdo, de pertencimento também. Então, dizer que as pessoas não... sair dessas redes sociais, acho que muito improvável. A questão sempre é como é que você vai manter um equilíbrio entre o que você tem dessa vida virtual e a sua vida real. E aquilo que a pessoa suporta também, né? Porque hoje todo mundo busca tantos seguidores, né? Mesmo pessoas... De repente, pessoas muito comuns que... buscam ter mais 20, 30, 1 milhão de seguidores as pessoas querem ter, sem razão para isso.
sem ter, às vezes, o que passar, né? Então, se pensar que é alguém que tem uma coisa vai dividir ali um conteúdo, um material, não. Quer somente os seguidores. Isso também vai gerar uma angústia, porque quanto mais seguidores você tem que enfrentar críticas, por exemplo. E de novo, né, a angústia inicial, que nem a gente falou, ela não foi abordada. A angústia inicial de você querer ter, né, interações, de você querer estar exposto, de você querer que as pessoas gostem de você e você seja vista, isso de fato não foi abordado, né? Mesmo com os 20 seguidores, 30, 500, 1.000 seguidores. Internamente, de qualquer forma, a questão é a mesma. A questão inicial, ela continua não tendo sido lidada da melhor forma mesmo. É alguém que a pessoa não vai identificar isso. Alguém vai olhar para ela e vai direcionar uma ajuda. Mas ela vai querer ser ajudada? Ela vai até o consultório de um psicólogo, por exemplo, que é uma porta muito aberta sempre, Sim. né? Eu acho que as pessoas geralmente vêm até o consultório quando começam a influenciar muito na vida, no cotidiano. Né? Quando elas começam a perceber que está perdendo peso, está perdendo sono, de que não está feliz mesmo com mais seguidores, ainda não tem uma sensação não supriu aquele vazio. Não supriu aquele vazio. Ela está vendo o número de seguidores aumentando, mas a felicidade dela não está aumentando proporcionalmente. Epa, tem algo de esquisito nisso. Né? Então, são esses sinais que a pessoa vai entendendo que não faz muito sentido, tem algo desconectado. Tá. Daí ela começa a buscar alternativas e daí o consultório da terapia ela é realmente uma alternativa. E a pessoa provavelmente vai falando e está no celular. Inicialmente sim, até que o terapeuta vai ter que, no manejo, realmente trazer essa questão, né? Porque é alguém também que desenvolveu essa habilidade de conversar com você, entre aspas, né? Parece que ela está te escutando, mas ela está conectada. Exato. Aqui. Então ela vai dizer, talvez, que não, tudo bem, ela está prestando atenção, sim. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Mas que ao mesmo tempo algo da vida dela não estava muito bem, que fez ela realmente buscar ajuda. Nos casos em que a pessoa realmente conseguiu identificar que precisa de ajuda. E esse contato real já vai trazer uma orientação diferente, né? Fora porque é o profissional adequado para isso, mas também por ter esse olho no olho, não é uma coisa que se perdeu aí? Acho que não só o olho no olho, mas também assim, o tempo de vivência, né? Que nem a gente estava falando, muitas vezes o virtual ele tem um tempo de vivência muito automático, muito imediatista e compulsório. Na terapia, por ser duas pessoas, você tem um outro dinamismo e um outro tempo. Então, isso também vai ser vivenciado de uma outra forma dentro da terapia. Tá. Né? Isso quando ele vem sozinho, né? Quando ele não consegue perceber, acho que vale sim para os familiares, para as pessoas próximas, ficarem realmente atentas a isso. Então, a nomofobia é uma doença que pode vir acompanhada de outras doenças. Sim. Não só por conta da nomofobia, mas às vezes que a nomofobia escondeu. Exato. Na verdade, a grande maioria é porque você já tem uma predisposição e a nomofobia ela veio junto. Então, geralmente, se você já tem uns princípios de depressão, uma fobia social, uma ansiedade extrema, ou, enfim, tanto que ele está dentro das transtornos de ansiedade. Né? Ele está classificado dentro das transtornos de ansiedade, ele vem junto também. Então, muitas vezes ele vem como um sintoma, mais como uns sinais de alerta. Porque aparece, Porque aparece, porque ele é mais visível. Muito mais fácil de identificar isso do que a depressão clássica em si, né? Mas isso também pode ser uma forma. Perfeito. É um vício tão difícil quanto, por exemplo, fazer uma pessoa parar de fumar? Vai ser fazer com que a pessoa pare de acessar? Sim. Sim, porque nesse caso você tem dois vícios. Tem um estímulo químico mesmo, dos likes, das curtidas, de você ver isso. Então, seu cérebro, ele entende isso como sinal de prazer, de positividade, você quer mais, então cria-se esse ciclo vicioso de fato. Então, quimicamente, você tem esse estímulo. E no emocional, você também tem esse estímulo de que as pessoas vão curtir, né? De que você está sendo vista, está sendo gostada, adorada de alguma forma, né?
E aí a pessoa que está sofrendo com esses vários transtornos, ela pode começar a fazer coisas porque agradam ao outro. Então, Sim. não agradam a ela não gostaria de fazer aquilo, mas ela vai fazer só para agradar esse público. Sim. É o caso, por exemplo, de pessoas que querem se mostrar felizes nas postagens das redes sociais. Então, ela faz todo um cenário, ela não está bem, mas ela se maqueia, ela faz todo um cenário ali para mostrar que está bem. Então, isso já é um esforço muito grande, mesmo que inconscientemente, já é um esforço muito grande para mostrar algo que não está sendo. Falando um pouquinho da timidez e da fobia social, que podem estar por trás dessa nomofobia, com todo mundo tão conectado hoje e tudo tão mais fácil do que antes, que as pessoas se sentem cada vez mais envergonhadas por sofrerem com a fobia social, por serem tímidas. Na verdade, se a nomofobia só está mascarando isso, então muito melhor seria reconhecer isso e antes de fazer que a situação virasse uma bola de neve, buscasse essa ajuda, porque tem tratamento para timidez e fobia social, né? Exato. Bom, a timidez ela é mais um traço de personalidade, então ela não é uma doença, um problema. A questão da fobia social é que ela de fato ela impacta no seu dia a dia. Uma pessoa que tem fobia social, ela não consegue interagir, ela não consegue estar em relacionamentos, em relações com as outras pessoas. E isso realmente tem um impacto muito grande na rotina. Imagina uma pessoa hoje que tem fobia social, ela não consegue sair de casa. Ela não consegue sair e ir para o trabalho. Um ambiente de muita gente causa extrema angústia, né? Então, isso sim são questões a serem tratadas. E eu entendo que o espaço virtual ele pode ser de grande ajuda. De novo, ele pode ser de grande ajuda desde que ele seja equilibrado. A questão é se a pessoa não enxerga que ela tem uma fobia social, ela não enxerga que ela tem questões internas emocionais para resolver e ela usa apenas da tecnologia e acha que está resolvido. Acho que a grande questão e acho que o grande chave aqui dessa discussão é exatamente isso. É que ponto que a tecnologia está sendo benéfica ou ela está sendo só uma defesa realmente para umas questões internas e emocionais que a pessoa pode estar vivenciando. E ampliando a questão para quem também não tem a nomofobia, mas sabe que está, de repente, exagerando um pouco nesse uso dos eletrônicos e da tecnologia, isso pode piorar o estresse, porque hoje todo mundo está envolvido na questão do estresse. Mas você pode escolher como é que você vai lidar com isso. Ou porque a gente tem as ferramentas próprias, desde criação familiar, eu acredito muito nisso, de como você observa a sua família, mas também de olhar e falar, não, hoje é sábado, hoje eu não vou trabalhar. Exato, mas para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que enxergar que o sábado, existem outras coisas a fazerem no sábado que não trabalhar. Se ela ficar sem fazer nada, provavelmente ela vai mesmo usar para o trabalho, colocar em dia, mesmo algo que não vai ter nenhuma atualização. Exato. Então, é muito mais o que será que está em falta, então, das pessoas lidarem com uma falta também, né? Do que existe e começarem a pensar, nossa, ok, o que eu posso fazer hoje, né? Tem um dia inteiro para fazer uma série de atividades, tá? Para explorar. O que a pessoa pode realmente incorporar isso na vida dela? O que será que está em falta que a tecnologia veio suprir? E que, na verdade, não está suprindo, né? E que, na verdade, não está suprindo. Hoje, muito se fala no vazio, ou na falta, né? Que é algo muito natural do ser humano sentir falta de algo, ou ter um vazio. E de hoje não se tem mais espaço para vazio. Exato. Não se pode ter vazios. Exato. E por isso, né, o fato de ser urgente, né? As mensagens, é tudo para ontem, né? As tecnologias, cada vez mais você posta, 5 segundos depois já tem gente curtindo, já tem gente comentando. Então, isso também veio de uma característica exatamente das pessoas não conseguirem esperar. Esse tempo de espera é muito angustiante. Esse silêncio entre uma mensagem e outra, para muita gente é insuportável. É esse estresse que as mídias sociais podem causar. Esse estresse é muito mais por uma angústia de não conseguir lidar com uma não resposta imediata, né, de uma mensagem não lida, de um e-mail, enfim, e que como isso pode gerar realmente estresse nesse sentido. Você pode precisar da ajuda de um colega psiquiatra para coordenar aqui nesse tratamento, para te ajudar
Com remédio, sim? Sim, ainda mais quando a gente identifica que o uso excessivo da tecnologia veio como uma defesa, como um mascarar de algum transtorno que já pré-existente. Tá. Então, sim, o uso do trabalho em conjunto, em parceria com o psiquiatra, é extremamente importante nesses casos. E não raro, acredito eu, você precisa conversar também com essa família, porque no momento em que... Vou saber um pouquinho mais do tratamento, duração, enfim, mas num determinado momento você também vai precisar que essa família colabore e não fique estimulando, incentivando esse uso sem ser consciente, né? Geralmente parece um efeito meio dominó, né? Você tratando de uma pessoa dentro de uma relação familiar, se ela começa a ter uma consciência maior de que algo não está bem, ou do uso excessivo da tecnologia, de como isso está impactando as relações, a partir do momento que ela vai se mudando, vai também criando outras rotinas, elaborando outras questões com relação a isso, necessariamente as outras pessoas também que estão em relação com essa pessoa também vão mudar. Porque é uma relação em cadeia a família, né? Sim. Então, se você muda de um lado, o outro também vai sentir isso. Ainda mais porque, com certeza, essa família vai entender do que se trata esse problema, quão sério é. Exato. E quão fácil que é se perder nesse caminho. Exato. Né? Então, a estrutura fica mais fortalecida quando a família toda tá... Com certeza. Tá. Vamos atender o telespectador? Claro. Tá na linha o Leandro, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, a doutora já te ouve. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. Eu sofro de depressão e só me sinto bem usando o telefone. Então, quando eu estou muito triste, eu vou lá, ouço uma música, aí eu sinto um pouco melhor. Eu queria saber se eu consigo curar a depressão, mas sem tirar o celular. Você está em tratamento, Leandro? Estou. Tá. Usando alguns remédios. Tá. E você também está em tratamento com a psicoterapia em conjunto? Sim. Tá. O foco disso, na verdade, acho que até para ser levado na terapia, é exatamente a tecnologia, ela traz esses benefícios. Então, não é tirar o telefone nesse momento. É você trazer o foco para a depressão, né, para esses sentimentos e não necessariamente para a tecnologia. Porque a tecnologia, no seu caso, Leandro, está sendo um bom uso. Ela está te amenizando, está fazendo você se sentir bem. A questão é quando você desconsidera a depressão e foca só na tecnologia. Obrigada, Leandro. Um beijo para você. Tem passos também nesse tratamento da depressão, né? Então, de repente, num momento, tudo bem ele se sentir mais alegre só com o celular. Sim. Mas, e aos poucos a gente vai descobrindo quais são as outras alegrias. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e que cada vez mais eu venho notando que as pessoas não sabem responder é: o que você gosta de fazer? Né? No fim de semana, assim, ou quando você não está fazendo nada, você tem o tempo livre, você quer fazer o quê? Né? As pessoas não sabem. Exato. Ah, não sei, nunca pensei nisso. Exato. Que interessante, né? Todo mundo está com uma agenda tão cheia, né? Exato. Por isso que eu digo, né? O que será que está acontecendo que a tecnologia entrou dentro dos compromissos junto também? Né? Ela tem sido utilizada para isso também. Então, o que eu gosto de fazer? Eu tenho um tempo livre. Se eu tivesse 15 minutos, o que eu faria? Você pode ter as mais diversas respostas, né? Inclusive dormir. Inclusive dormir. Né? Então, a pessoa pode querer dormir e tá tudo bem também. Não vai fazer nada. Não, mas dormir dá o descanso também. Sim. A gente consegue levar o dia melhor. O Leandro fez a pergunta dele da depressão. Eu achei bastante interessante por ter esses passos. Ter a evolução também no tratamento da depressão, que é tão individualizado, também, né, doutora? É único. Não é fácil. É único e a gente tem que sair um pouco desse modo imediatista que a tecnologia traz. Isso, né? Então, as pessoas chegam também no consultório já querendo uma solução, um tratamento assim, perguntam, mas em quanto tempo eu vou ficar bem? E eu sempre dou a resposta de que, bom, vai depender muito mais de você. Quantas sessões serão necessárias, Exato, né? Como se tivesse uma receita pronta, né? E não tem, porque é tão complexo também, né? E é tão individual e tão particular de cada um que a gente não tem como delimitar isso, né? E quem falou que a pessoa depois não vai querer continuar, né? Para fazer essa manutenção do bem-estar, né? Ter saúde mental é algo tão fundamental, né? Eu falo que eu acho que esse é
2018 é saúde mental. Acho que todos os anos. Isso, exatamente. Mas por que já perdeu, de repente, a oportunidade de cuidar dessa área, né? Investir nisso. E precisa de investimento. Precisa. O que eu falo hoje é que a saúde mental ela não pode ser separada da vida, né? Às vezes a gente acha que, então, isso eu vou tratar num horário fora do trabalho, fora do expediente, fora da minha vida, né? Não, a forma como você vai vivenciar a sua vida, ela é a saúde mental. A correria do dia a dia hoje faz com que a gente tenha um tempo muito tomado. Sim. E às vezes a pessoa fez uma faculdade que gostava, ou não fez faculdade, mas trabalha com alguma coisa que gosta muito, mas está tão envolvida no estresse que ela não consegue mais enxergar esse prazer. Eu quero saber como é que funciona o coach, se ele é mais para o lado profissional e como é que a psicologia consegue agregar tanto nessa história. Acho uma ótima discussão. Acho que o coaching ele tem sido uma das novas carreiras, né? Hoje em dia virou quase um modismo ali, todo mundo é coach ou faz coaching, enfim. E acho que tem que ter esses devidos cuidados. O coaching ele está muito voltado não necessariamente só para a carreira. Pelo menos a forma como eu enxergo, geralmente você tem algum objetivo, uma busca que você está querendo fazer e você está com dificuldade de fazer sozinho. Né? Então, seja alavancar o seu negócio, seja desenvolver relações mais saudáveis, interpessoais mesmo. Então, ela tem um objetivo que é fazer você ir do ponto A ao ponto B. Né? Ela não garante o resultado, não é essa visão de finais de resultados, eu só garanto o resultado, não. Eu garanto um processo de desenvolvimento que ela fique mais próxima e mais equiparada para chegar onde ela gostaria de chegar realmente nas buscas que ela tem. Né? Então, como a psicologia ela traz de ferramentas nesse processo? Inúmeras. Inúmeras porque no meio do processo você vai descobrir gatilhos, crenças limitantes que muitas vezes você está lá com desejo, querendo fazer acontecer e algo te emperra. Mas muitas vezes é algo emocional, é uma crença limitante de você achar que não consegue, de você achar que não é capaz, de você... Não ter o impulsionamento da família. Exato, exato. Então, tem algumas crenças limitantes que são trabalhadas no processo para que realmente você chegue lá mais livre e mais pronta também, né? Pro resultado que você quer. Então, ela é individual, ela é um processo único e daí a psicologia ela traz todo esse embasamento emocional do ser humano, né? Do processo dinâmico do que é um ser humano. Não dá para você trabalhar todo um processo tão profundo, de uma forma tão profunda, sem lidar com as emoções. Né? Então, quem está buscando coaching, quem está buscando, tem interesse nesse tipo de serviço, faz uma pesquisa realmente a fundo de toda a experiência do coach que você quer, do tipo de experiência que você se identifica também, e se ele tem pelo menos algum treinamento em alguma capacitação da área humana também. Né? Porque ela não é objetiva, né? O coaching ele é hoje visto muito como carreira, então eu quero uma promoção, eu quero buscar uma nova carreira de uma forma super objetiva, né? Como se fosse uma linha reta A a B, né? E não, o processo não é dessa forma. E é curioso porque às vezes você não chega nesse objetivo que você queria, mas só esse processo já te fez enxergar tantas coisas. Exato. Às vezes você nem queria chegar ali no ponto B mesmo, você precisava passar por esse processo. Exato, já tive clientes exatamente assim, que chegavam para mim com uma primeira demanda de que queriam, enfim, alavancar um processo de trabalho, da profissão, e no meio do processo descobriu que queria uma outra carreira, que está muito mais alinhado com os gostos, com os interesses, com os propósitos que a pessoa tem, ao invés do outro que ele veio focado já em busca. Linkando um pouquinho com o nosso tema hoje, que é da tecnologia, o coach, esse processo também faz com que a pessoa que está sendo orientada utilize de forma super racional essas redes sociais. Exato. Também, né, doutora? Exato. O que eu trabalho, pelo menos nos processos do coaching, eu acho que é uma forma mais ética também de trabalhar, é sempre fazer as perguntas certas, né? Do porquê que você quer trabalhar com a mídia social, o que ela vai te trazer. Né? Não é só o uso pelo uso, só a exposição. Mas que tipo de exposição você quer, que tipo de retorno você está buscando, emocionalmente falando também. Né? Eu quero só seguidores, mas que não são clientes, ou eu quero clientes que estão engajados com o que eu faço, o que eu gosto. Né?
Então, de novo, são os porquês que a gente tem que fazer ao longo do processo que diferenciam um processo de coach que visa mais os resultados e um outro processo que visa o processo. Perfeito. Você falou de exposição, às vezes quem está nesse transtorno, se expondo tanto, às vezes, simplesmente, na verdade, não é uma coisa positiva. Nem a exposição, nem o que está mostrando não é positivo, ao contrário. Exato. Às vezes a exposição, de uma forma, não existe uma única forma de exposição, né? Será que ela não tem outras alternativas de exposição que estão mais alinhadas com o perfil dela, com a personalidade da pessoa? Eu lembro de uma cliente que tinha uma dificuldade enorme de fazer vídeos, se expor em mídias, enfim, e a gente foi trabalhando, mas existem alternativas, né? Você pode fazer uso das mídias sociais de acordo com o que você gosta também. Ela não pode ser um peso a mais. E aí, na verdade, sendo coach, sendo psicóloga e coach, você consegue fazer esse tratamento se a pessoa tiver a possibilidade ou quiser dar essa... Porque é uma outra linha aí, né? Então é diferente da terapia que se faz. Isso, na verdade o coach ele não é recomendado para quem tem alguma questão emocional mais... Primeiro você resolve, Primeiro você resolve. Primeiro, se você tem alguma questão emocional pertinente, você precisa realmente ser tratado com a terapia. E num momento posterior, porque o coaching ele mexe muito também, né? Com as bases, com as crenças limitantes, se você não está fortalecido muito suficientemente, isso é um tiro, né? Me preocupa um pouco quando o coach não tem esse conhecimento, porque aí você pode arrastar um problema, na verdade você não vai atingir o objetivo. Exato. E arrastou esse problema, às vezes expôs alguém que não pode te ajudar, porque quem pode ajudar é o psicólogo. Às vezes a pessoa já está fragilizada, ela acha que o coaching é uma solução para lidar com a fragilidade e às vezes no meio do processo acontece de um exercício, de um processo, de um insight que mexe muito emocionalmente e a pessoa não tem necessariamente um embasamento para fazer isso. Então, tanto que muitas vezes quem é terapeuta e coach faz o diagnóstico inicial, inicia com o diagnóstico até para entender se é caso para terapia ou se é para o coaching. Porque às vezes precisa, não é um passo para trás, é dar só um passinho para o lado, fazer esse tratamento, essa abordagem. Pode ser algo simples. Pode ser um momento de elaboração daquele momento, do porquê que ela está buscando isso, e ela vai elaborando de uma forma mais saudável, né? Não é incomum as pessoas buscarem uma mudança de vida num momento de fragilidade. Exato. Então, num momento de luto, ou porque perdeu por morte algum familiar, ou porque alguém abandonou a vida dessa pessoa, às vezes num divórcio, uma separação, enfim. Exato. Isso tudo precisa ser avaliado, porque às vezes nem é o desejo da pessoa, né? Exato. Esse processo de autoconhecimento é muito importante. E às vezes, na busca de uma resposta imediatista, o coaching, por ser um processo curto, ele é mais curto, né? Ele geralmente dura 12 sessões, ao invés da terapia. A terapia, ela não tem prazo, né, limite. E o coaching, ele tem. Geralmente, dura em média de 10 a 12 sessões. Então, Uma vez por semana? Uma vez por semana, 1h30, mas de acordo com o ritmo também do processo. Às vezes a pessoa faz parte do processo um exercício, ela tem que demorar, não depende só dela, demora mais de uma semana, então isso varia um pouco. Mas ela definitivamente é mais curta e ela tem um prazo claro, né? De entrega. Né? E muitas vezes as pessoas confundem isso com o imediatismo, então eu tenho um resultado pronto, de alguma fragilidade, de alguma questão que ela entende que tem, mas ela acha que o coaching vai ser mais rápido. E aí não é só para profissionais, pode ser uma dona de casa, você quer administrar melhor a questão da maternidade também. Exato. Administrar o casamento, filhos, enfim. Tempo, tem gente que precisa lidar melhor com a administração de tempo, organização pessoal. Tem uma série de coisas que podem ser abordadas dentro do coaching, desde que façam realmente um diagnóstico inicial para eliminar qualquer outras questões mais profundas, que o coaching não dá conta. Por si só não, Por si só não dá conta. O que são os exercícios que você fala pra gente? Então, se você está diante de alguém
E não é um homofóbico, porque senão já teria feito esse tratamento antes do processo do coach, pelo que você falou. Mas alguém que exagera um pouco, um exercício pode ser dar uma relaxada nessa rede social ou não? A questão dos exercícios que a gente trabalha no processo do coaching, são gatilhos que você tem que criar. Então, você faz um aprofundamento reflexivo, são exercícios reflexivos e práticos. Então, você vai começar a entender, enxergar por um outro foco, às vezes uma questão, alguma dificuldade que você tenha. Então, ela trabalha muito mais algumas dificuldades que você esteja tendo, e não necessariamente uma questão profunda, e não necessariamente um transtorno, né? Então, são dificuldades que você consegue lidar, vai aprender de uma forma mais específica com exercícios para praticar mesmo, para desenvolver outras habilidades. Então, o coaching ele é muito mais para desenvolver novas habilidades que te levam para onde você quer de fato, do que realmente resolver alguma questão. Esse processo do coach, ele bem feito, ele dá mais ferramenta para que as pessoas possam lidar com as situações. Então, alguém vai estar mais preparado para lidar até com as demandas, de identificar de repente alguém dentro de casa que tem homofobia e ajudar essa pessoa a levar para o lugar certo. Eu acho que ela vai estar mais atenta, até pelo processo de autoconhecimento das próprias ferramentas que às vezes a gente esquece que tem, né? Muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma ferramenta pessoal, interpessoal, e tem várias. Então, o coach também resgata muito disso através dos exercícios. Não sei se isso quer dizer que ela está capacitada para identificar ou para ajudar a outra pessoa a buscar um tratamento. Se ela se conhece melhor... Mas acho que a premissa é, se ela se conhece melhor, ela está mais preparada ela está mais sensível para alguns sinais. Eu recebi algumas perguntas aqui de pais preocupados por não estarem muito ajustados entre si, preocupados com os hábitos dos filhos. Então, para o pai tudo bem, por exemplo, o jovem, né, o adolescente, usar demais ali o celular, perder a noite de sono, é coisa da juventude. Para a mãe não tá tudo bem. E aí, como essa família não está muito ajustada, recebi várias perguntas de pais preocupados. Primeiro, o que é ajustar essa casa? Primeiro é entrar num acordo enquanto pais. Né? Você pode ter as diferenças de opiniões, sempre tem entre casal, entre pessoas diferentes, não tem como. Mas enquanto uma aliança parental que deve se formar diante dos filhos, eles têm que estar em acordo. Porque o filho tem que perceber que, independente se é com o pai ou com a mãe, é a mesma mensagem que tem que ser recebida. Né? Então, esses acordos entre os pais têm que ser feitos de uma forma bem compromissada entre ambos. Né? Então, sentar num momento só os dois, só os pais, e conversar e entender um ponto de vista um do outro e chegar num acordo. E uma longe dos olhos desse filho, né? E uma vez chegado no acordo, é realmente honrar também esse compromisso, esse acordo diante dos filhos. Não pode amolecer diante do filho pedindo né, para usar mais ou não, né, a tecnologia, o celular, ou enfim, né? Então, isso é o mais difícil geralmente para os pais, é honrar esses compromissos diante de um filho que pede, né? E ter o pulso para fazer isso, na verdade, né? Exato. Você falou de entrar num acordo e se for o pai ou a mãe, a resposta tem que ser a mesma ali, a mensagem tem que ser a mesma. A mensagem tem que ser a mesma, porque senão, o que acontece? A criança ou o adolescente vai saber para que lado ele vai. Para quem que ele pede. Para quem que ele pede, porque ele vai saber, ele vai querer, é algo tão intenso para ele que ele quer muito, que ele vai saber para onde ele tem mais chances de conseguir o que ele quer. Enquanto esses pais discordam, ele continua conectado, se esse for o caso, por exemplo. Tem tantos exemplos que a gente podia usar aqui, mas só para seguir no tema do programa, o uso aí abusivo das redes sociais, da tecnologia. E, de novo, uma outra possibilidade é, além disso, desses acordos, pequenos acordos que devem ser feitos, o que enquanto família pode ser feito também, né? Que outras rotinas, como é que você pode trazer a tecnologia positivamente? Então, ela não é só o grande vilão. O principal que eu acho que está por trás disso é a ausência. Sempre tem um que está mais ausente, ou mesmo os dois. E aí, para não deixar esse filho sem o que ele pediu, então você dá. Mas pode ser presente e é ruim, pode ser a internet e é ruim também. Exato. Mas eu acho que pode ser o uso da internet, mas que faça em conjunto, então.
se é uma questão de se sentir responsável por uma ausência, porque trabalha ao longo do dia e não tem tempo, então que façam juntos, então. E aí vai ser o bom uso da internet, Exato. que é na parte da educação principalmente, né, doutora? Exato. São momentos chaves que como é que você consegue criar novas referências positivas do uso da tecnologia? Né, que ela não precisa ser somente separada, né, isolada, para ser de isolamento, né, dos familiares. Como é que a tecnologia pode ser, sim, agregadora? Então, será que não é um momento, então, já que tem um momento que todos estão em casa, vamos ver, então, um programa que os três, a família inteira concorda, ou com os filhos, no momento de lição de casa, que hoje também se usa muita tecnologia para pesquisa e tudo mais. Será que os pais também não podem estar juntos nesse momento, em vez de somente o filho com a tecnologia? Então, será que não tem um momento da família com a tecnologia? São novas referências que podem ser criadas. Aliás, isso é excelente porque você tem que saber o que o filho está vendo, né? Qual a referência dele aí no mundo virtual? Porque mesmo que ele não use de maneira exagerada, sempre tem alguém que ele gosta mais, que faz um vídeo aí, é um influenciador, se ele fala uma coisa que você não concorda, uma coisa que dentro da sua casa não funciona. Exato, então estar atento sim a esse mundo, e é muito difícil porque é um acesso livre, na verdade, mas para os pais de crianças pequenas tem aquele controle parental para vários aplicativos e aparelhos, enfim, você consegue restringir de alguma forma. E também sempre ter esse momento, mesmo que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, juntos, pode ser falando da tecnologia, o que você viu, o que você não viu, o que você gostou, né? Mas que não seja só de forma isolada, que não seja só a criança lá na frente da TV, na frente do computador, na frente do celular sozinho. E cada um também, né, nos seus aparelhos. Já que estão todos nos aparelhos, por que não unificar juntos, né? de forma junto? É verdade, porque você tá todo mundo junto, tá ótimo. O problema é quando cada um tá vendo uma coisa, num interesse diferente. Aí, então, legal, adorei te receber aqui, doutora. Eu vou passar os contatos da doutora, então prestem atenção, vou começar pelo site. E prestem atenção, porque o nome da doutora não é tão fácil de escrever. Se você perder, me pergunta que eu te falo. Então é www.cu, então é YU, que é o jeitinho que escreve o sobrenome da doutora, terapiacoaching.com.br, CU, terapiacoaching.com.br. No Facebook, CU Terapia Coaching, da mesma forma. No Instagram é @CChanWin, @CChanWin, do jeitinho que está escrito nessa tela. De novo, eu vou colocar nas redes sociais para vocês terem com mais facilidade. O telefone 0 operadora 11 9 9668 4235, 99668 4235. Doutora Caroline Chan-Win Yu, psicóloga e coach. Obrigada, doutora, por ter vindo. Adorei te receber aqui. Obrigada pelo convite. Foi uma entrevista aí, uma conversa super agradável. Volte outras vezes, muito atual também. Sim. Venha mais vezes. Obrigada. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido ajudar as famílias que identificaram e que, de repente, não é na homofobia, não chegou ao extremo, mas que sabem que a situação pode piorar, né? Você não pode dar corda numa situação aí que não é boa e dá para utilizar com consciência, né? E para o bem. Exato. Né? Obrigada. Obrigada.